Os vendedores riram quando ela se levantou para atender aquele homem simples. Chamaram ela de ingênua, disseram que estava perdendo tempo. Mas quando a verdade veio à tona, ninguém naquele salão conseguiu olhar nos próprios olhos. Paula chegou na Prestige Motors antes de todo mundo naquela manhã. Apagou a luz do corredor que alguém tinha deixado acesa. Jogou a bolsa debaixo da mesa, ligou o computador e ficou ali por alguns segundos olhando para a tela sem ver nada. A cabeça estava em outro lugar. Na noite anterior, o médico tinha ligado para dizer que Berenice precisava iniciar um novo ciclo de tratamento o quanto antes. Mais caro, mais longo. E Paula não tinha nem a metade do que precisava para cobrir. Ela respirou fundo, endireitou a postura e decidiu que ia fazer aquele dia render. Precisava de comissão, precisava muito, e ia buscar isso com unhas e dentes. A concessionária foi enchendo devagar. Marcos chegou jogando as chaves em cima da mesa, como fazia todo dia, com aquele jeito de dono do mundo que irritava todo mundo, mas que ninguém tinha coragem de comentar. Cristiane apareceu logo atrás, já no celular, já rindo de alguma coisa que só ela achava graça. Os outros vendedores foram chegando, o café foi passado e o salão da Prestige Motors foi tomando aquela cara de dia normal que Paula conhecia de cor. Foi quando a porta de vidro se abriu. O homem entrou devagar, sem pressa, com uma sacola plástica na mão esquerda e o olhar calmo de quem não está com medo de nada, mas também não está querendo arrumar confusão. A roupa era simples, o tipo de roupa que conta história de trabalho duro e de sol nas costas. O chinelo era surrado. O cabelo grisalho estava penteado para o lado, com aquela seriedade discreta de quem se arruma com o que tem. Ele parou no meio do salão. Ficou ali parado, olhando ao redor, como se estivesse avaliando o ambiente com muito mais atenção do que parecia. Os carros brilhando sob as luzes frias do teto. Os vendedores bem vestidos atrás das mesas. O piso tão polido que refletia tudo. O salão inteiro percebeu, e o salão inteiro fingiu não perceber. Marcos foi o primeiro a reagir. Virou para Cristiane com um sorriso torto e disse em voz baixa, mas alta o suficiente para quem estava perto ouvir sem esforço: "Olha isso! Alguém deixou a porta dos fundos aberta." Cristiane cobriu a boca, mas o riso saiu. Um dos outros vendedores desviou o olhar para a tela do computador, fingindo trabalhar. Ninguém se levantou. Ninguém foi até o homem. Ninguém disse bom dia. O homem continuou parado, sem se abalar, como se já tivesse visto aquilo antes. Paula olhou para ele, depois olhou para Marcos, depois olhou para os outros. E alguma coisa dentro dela que não conseguia ficar quieta diante de certas coisas simplesmente não deixou ela continuar sentada. Ela se levantou, atravessou o salão inteiro na frente de todo mundo, chegou até o homem com um sorriso genuíno e estendeu a mão. "Bom dia, senhor. Meu nome é Paula. Seja bem-vindo à Prestige Motors. Posso te oferecer uma água?" O homem olhou para ela. Tinha nos olhos algo que Paula não soube explicar naquele momento. Não era surpresa exatamente. Era mais parecido com um reconhecimento. Como se ele estivesse vendo alguma coisa que estava procurando e finalmente tinha encontrado. "Raimundo!" ele disse, apertando a mão dela com firmeza. "Pode me chamar de seu Raimundo." E Paula trouxe a água, puxou uma cadeira, sentou ao lado dele e perguntou no que podia ajudar. Simples assim, sem olhar para os lados, sem se preocupar com o que estavam achando, sem aquele jeito condescendente de quem está fazendo um favor. Ela tratou seu Raimundo exatamente como tratava qualquer outro cliente que entrava pela porta daquela concessionária. Marcos não deixou passar. Se levantou, foi até Paula e tocou no ombro dela com 2 dedos. O gesto de quem chama alguém para uma bronca sem querer parecer que está dando bronca. Ela se desculpou com seu Raimundo por um instante e foi até o canto onde Marcos estava esperando com o rosto fechado. "Você está perdendo seu tempo."
ele disse baixinho, mas com uma dureza que não deixava dúvida sobre o que queria dizer. E meu showroom não é lugar para qualquer coisa. Paula não respondeu. Olhou para ele por 2 segundos, virou as costas e voltou para a cadeira ao lado de seu Raimundo. Cristiane comentou alguma coisa em voz baixa para o vendedor do lado. Os dois riram. Paula ouviu, mas não olhou. Seu Raimundo também ouviu, mas não disse nada, apenas tomou um gole de água e esperou Paula se acomodar de novo. O que aconteceu nos minutos seguintes começou a chamar a atenção de Paula de um jeito que ela não esperava. Seu Raimundo não estava fazendo as perguntas que um cliente comum faz. Não perguntou sobre cor, sobre parcelamento, sobre se vinha com tapete ou com alarme. Ele perguntou sobre capacidade de carga por eixo. Perguntou sobre especificações técnicas de motor para rotas de longa distância. Perguntou sobre prazo de entrega para pedidos em volume e sobre condições para contratos de manutenção preventiva de frota. Paula respondeu tudo com atenção, mas por dentro uma pergunta começou a crescer. Quem era aquele homem? Ela não perguntou. Não era hora. Continuou o atendimento com a mesma seriedade de antes, anotando tudo, ouvindo tudo, tratando cada detalhe como importante porque, para o cliente, era. Seu Raimundo ficou em silêncio por alguns segundos depois da última pergunta. Olhou ao redor uma vez mais, com aquela calma estranha que parecia calculada. Depois, colocou a sacola plástica que trouxe em cima da mesa, enfiou a mão dentro com cuidado e tirou um papel dobrado em 4. Abriu devagar, colocou sobre a mesa na frente de Paula. Ela olhou, leu, e o rosto dela mudou. Não foi um susto, não foi alegria. Foi aquele tipo de reação que acontece quando alguma coisa que você está vendo não combina com nada que você esperava ver, e o cérebro precisa de um instante para processar que é real. Seu Raimundo observou a expressão dela sem dizer uma palavra. E no canto da boca, quase imperceptível, surgiu algo parecido com um sorriso. Paula dobrou o papel com cuidado e devolveu para seu Raimundo sem fazer comentário. Não era o momento. Ainda havia muita coisa para entender antes de qualquer conversa mais séria, e ela sabia disso. Guardou o que tinha visto no fundo da cabeça, respirou com calma e perguntou se ele queria conhecer o setor de utilitários pesados. Seu Raimundo guardou o papel de volta na sacola plástica, se levantou sem pressa e disse que sim. Enquanto os dois atravessavam o salão em direção ao fundo da concessionária, Marcos parou de fingir que trabalhava. Ficou olhando com aquele sorriso de quem acha que está por dentro de uma piada que o outro ainda não entendeu. Virou para o lado e comentou em voz alta, do tipo de voz que não tenta esconder nada. Lá vai ela trabalhar na loja de ferragem. Cristiane não segurou. A risada saiu rápida e curta, mas suficiente para ecoar no silêncio do salão. 2 outros vendedores trocaram olhar. Ninguém disse nada contra, ninguém disse nada a favor. Paula não parou, não olhou para trás. Continuou andando ao lado de seu Raimundo como se o mundo lá atrás não existisse. O setor de utilitários ficava nos fundos da Prestige Motors, uma ala separada do showroom principal, com iluminação diferente e um cheiro mais forte de borracha nova e óleo de motor. Eram veículos grandes, robustos, com aquela presença física que intimida quem não está acostumado. Seu Raimundo não se intimidou. Pelo contrário, quando entrou naquele espaço, algo no jeito dele mudou de forma sutil, mas perceptível. Os ombros relaxaram. O olhar ficou mais atento. Ele começou a circular entre os veículos com a familiaridade de quem já esteve em lugares assim muitas vezes. Paula observou isso e guardou para ela. Ela começou a apresentar os modelos com calma, explicando as especificações principais, os diferenciais de cada linha, as condições de garantia. Seu Raimundo ouvia com atenção, mas de vez em quando fazia perguntas que interrompiam a apresentação de um jeito que não era rude, era preciso. Perguntou sobre o torque máximo em rampa carregada. Perguntou sobre o intervalo de revisão em regime de trabalho contínuo.
Perguntou sobre a compatibilidade dos chassis com determinado tipo de implemento que Paula precisou consultar no sistema para responder com segurança. Foi nesse momento que ela parou, olhou para ele com franqueza e perguntou diretamente: "O senhor trabalha com transporte, não é?" Seu Raimundo virou o rosto para ela. Ficou um instante em silêncio, com aquela expressão que não confirmava nem negava. Depois deu uma resposta que não era resposta. "Já trabalhei com muita coisa na vida, minha filha." E sorriu. Paula entendeu que não ia ter mais do que isso por enquanto. Então voltou para os veículos e continuou. Mas alguma coisa tinha mudado no ar entre os dois. Uma espécie de entendimento silencioso que nenhum dos dois nomeou. Cristiane apareceu uns 15 minutos depois. Entrou no setor com aquele andar estudado de quem quer parecer que está apenas passando, mas que claramente não estava apenas passando. Parou perto dos dois com um sorriso largo e disse que tinha vindo ver se precisavam de ajuda. A voz era doce demais. Os olhos eram frios demais. Paula conhecia aquele jogo. Já tinha visto Cristiane fazer isso com outros clientes antes. Entrar no atendimento pela lateral, plantar dúvida, desviar a atenção, e quando o vendedor original piscava, o cliente já estava olhando para outro lado. Seu Raimundo virou devagar para Cristiane. Olhou para ela por 2 ou 3 segundos com uma calma que desarmava qualquer tentativa de controle. E disse, com uma educação que não deixava espaço para réplica: "Pode ficar à vontade, mas eu já escolhi com quem quero falar." O sorriso de Cristiane não caiu de uma vez. Saiu aos poucos, como ar saindo de um balão. Ela acenou com a cabeça, disse: "Claro, sem problema", com uma voz que dizia exatamente o contrário, e saiu do setor sem pressa para não parecer que estava saindo com pressa. Paula não comemorou. Não era o tipo de pessoa que comemorava essas coisas. Apenas continuou o atendimento. Lá no salão, Cristiane chegou até Marcos e murmurou alguma coisa no ouvido. Marcos olhou na direção do setor de utilitários. Depois, olhou para Cristiane, e os dois ficaram ali conversando baixo, com aquela cumplicidade de quem está planejando o próximo movimento. Um dos outros vendedores se aproximou, ouviu um pedaço da conversa e deu risada. Alguém pegou o celular. Houve o clique discreto de quem tira fotos sem querer que percebam. No setor de utilitários, nada disso existia. Paula e seu Raimundo continuaram. Ele pediu para ver o modelo mais completo e mais caro da linha. Paula apresentou sem titubear, sem fazer aquela pausa constrangedora que alguns vendedores fazem quando não têm certeza se o cliente tem condição de pagar o que está pedindo para ver. Ela mostrou tudo: especificações, opcionais, configurações possíveis, tempo de entrega. Seu Raimundo ouvia e de vez em quando tocava no veículo com a palma da mão aberta, como quem avalia algo que conhece bem. "Quantas unidades vocês conseguem entregar em 90 dias?" Ele perguntou, sem tirar os olhos do painel do veículo. Paula calculou mentalmente antes de responder. "Depende da configuração. Mas em 90 dias, com pedido fechado, conseguimos trabalhar com volumes maiores sem problema." "Volumes? Como quantos?" "Isso depende do que o senhor precisa." Seu Raimundo virou para ela. "E se eu precisar de bastante?" Paula olhou para ele. "O senhor me diz o número e eu descubro se conseguimos." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois o celular dele vibrou no bolso. Ele tirou, olhou a tela e alguma coisa no olhar mudou. Não era urgência. Era mais parecido com confirmação. Como se a mensagem que chegou estivesse dizendo que algo que ele esperava tinha acontecido. Ele digitou uma resposta curta, guardou o celular e olhou para Paula com uma expressão diferente da que tinha desde que chegou. Mais direta, mais definida. "Preciso voltar amanhã", ele disse. "Mas quero que esse atendimento fique com você. Não passa para ninguém, tá certo?" Paula assentiu. "Pode deixar. Vou registrar tudo no sistema no seu nome. E o meu nome só fica com você por enquanto." Ela olhou para ele sem entender completamente, mas sem questionar.
Havia algo no jeito como ele disse aquilo que pedia respeito. Não era pedido de segredo por medo. Era pedido de discrição por escolha. Havia diferença, e Paula sentiu isso. Tudo bem, seu Raimundo. Até amanhã. Ele pegou a sacola plástica, acenou com a cabeça e foi andando pelo salão em direção à saída com o mesmo passo calmo com que tinha entrado. Passou por Marcos sem olhar. Passou por Cristiane sem olhar. Empurrou a porta de vidro e saiu. O salão ficou em silêncio por 2 segundos. Depois, Marcos soltou uma risada que cortou o ar. E foi. Nem comprou um chaveiro. Cristiane deu aquela risadinha curta que usava para validar tudo que Marcos dizia. Alguém do fundo comentou alguma coisa que Paula não ouviu direito, mas que arrancou mais risada. Paula voltou para a mesa dela. Abriu o sistema, criou o registro do atendimento com os dados que tinha e salvou com o nome de seu Raimundo. Simples, direto, sem drama. Mas por dentro, ela não conseguia parar de pensar no papel que ele tinha tirado daquela sacola plástica, no que estava escrito ali, nos números que ela tinha lido e que não combinavam com nada que o salão inteiro estava supondo sobre aquele homem. Ela não tinha dito nada, não ia dizer, não ainda. O restante do dia passou sem grandes acontecimentos. Paula atendeu outros clientes, fechou uma venda pequena, que deu uma comissão que não resolvia nada, mas ajudava um pouco, e ficou de olho no horário com aquela ansiedade de quem tem um compromisso no coração que não consegue ignorar. Às 6 da tarde ligou para o hospital. Berenice estava estável. O novo ciclo precisava começar em menos de 2 semanas. O valor que a enfermeira mencionou fez Paula fechar os olhos por 3 segundos, antes de agradecer e desligar. Ela ficou parada com o celular na mão, olhando para a mesa. Marcos passou por ela nesse momento, pegou a jaqueta e disse para ninguém em especial que ia sair mais cedo porque tinha batido a meta. Cristiane saiu junto. Os dois foram embora rindo de alguma coisa, sem olhar para Paula, sem se despedir de Paula, sem notar que Paula estava sentada ali com um peso no peito que eles nunca iam entender. A concessionária foi esvaziando. Paula ficou até o fim, apagou o computador, pegou a bolsa e saiu. No estacionamento, o ar da noite estava frio. Ela ficou parada ao lado do carro por um instante, olhando para o céu sem pensar em nada específico, ou talvez pensando em tudo ao mesmo tempo sem conseguir organizar. O celular vibrou. Era uma mensagem de um número que ela não tinha na agenda. Texto curto, sem apresentação, sem explicação. Amanhã às 9h. Não falta. Paula leu 2 vezes. Guardou o celular no bolso, entrou no carro e ficou em silêncio por um longo momento antes de ligar o motor. Ela não sabia ainda o que estava para acontecer. Não sabia o tamanho do que seu Raimundo carregava naquela sacola plástica. Não sabia que aquela mensagem de poucas palavras era o começo de algo que ia mudar tudo, para ela, para Berenice e para cada pessoa que tinha rido naquele salão naquele dia. Mas alguma coisa nela, lá no fundo, já sentia que amanhã não ia ser um dia comum. Paula chegou na Prestige Motors na manhã seguinte com aquela mensagem ainda na cabeça. Tinha relido antes de dormir. Tinha relido de manhã, antes de sair de casa. Poucas palavras, número desconhecido, sem explicação. Mas havia algo no tom daquilo que não deixava dúvida sobre quem tinha mandado. Só uma pessoa fazia sentido. Ela entrou no sistema assim que ligou o computador. Foi direto no registro que tinha criado na tarde anterior, com o nome de seu Raimundo. Abriu o arquivo, verificou os dados, confirmou que estava tudo salvo corretamente. O arquivo não estava lá. Paula piscou. Olhou de novo. Procurou pelo nome, pelo horário de criação, pelo número de protocolo que ela mesma tinha gerado. Nada. O registro tinha sumido do sistema como se nunca tivesse existido. O estômago dela virou. Ela ficou parada por alguns segundos tentando entender o que estava vendo. Depois olhou para o lado.
Marcos estava na mesa dele, de costas, mexendo no computador com aquela postura de quem está muito concentrado em algo que não quer que ninguém veja. Cristiane ainda não tinha chegado. Paula se levantou, foi até a mesa de Marcos e perguntou com uma calma que custou caro manter. Marcos, o registro que eu fiz ontem à tarde sumiu do sistema. Você sabe o que aconteceu? Ele girou a cadeira devagar, com aquele jeito estudado de quem não foi pego em nada porque está muito acima de ser pego em qualquer coisa. Que registro? O atendimento do cliente de ontem. Eu mesma salvei antes de sair. Marcos franziu a testa como se estivesse fazendo um enorme esforço para lembrar de algo insignificante. Ah, aquele senhor. Fez uma pausa. Paula, cliente sem cadastro confirmado, sem CPF registrado, sem nenhuma documentação de qualificação, não gera protocolo ativo no sistema. É regra da casa. O arquivo foi arquivado como visita não qualificada. Arquivado por quem? Por mim, que sou o gerente desta unidade e tenho acesso de gestão a todos os registros. Ele disse isso sem mudar o tom, sem desviar o olhar, com a segurança de quem planejou cada palavra antes de abrir a boca. Se o cliente voltar e fechar alguma coisa, a gente reabre. Mas enquanto não tem intenção confirmada de compra, não existe atendimento ativo. Ele confirmou que volta hoje. Você que diz. E Paula sentiu o calor subir no rosto. Marcos, eu preciso que esse registro fique no meu nome. Fui eu que atendi. Fui eu que construí o relacionamento com ele. Marcos se levantou devagar, se ajeitou e olhou para ela de uma altura que era mais postura do que física. O que eu posso te dizer é o seguinte: quando e se esse senhor voltar aqui e demonstrar intenção real de compra, o atendimento vai ser conduzido por quem a gestão definir, que pode ser você, pode ser outro vendedor, depende da disponibilidade e do perfil do cliente. Fez uma pausa calculada. E até agora, o perfil não indica nada que justifique atenção prioritária. Era uma frase construída para não poder ser contestada diretamente, sem confronto direto, sem intimidação, mas com um recado claro. Paula estava sendo avisada de que se seu Raimundo voltasse, Marcos ia fazer o que fosse necessário para tirar o atendimento das mãos dela. Ela voltou para a mesa sem responder. Sentar foi difícil, ficar quieta foi mais difícil ainda. Cristiane chegou pouco depois, viu Paula com a expressão fechada e fez aquela cara de quem não sabe de nada, mas sabe de tudo. Foi direto para a mesa, ligou o computador e começou o dia como se fosse qualquer manhã comum. Mas de tempos em tempos olhava para o relógio e olhava para a porta, estava esperando. Paula percebeu isso e sentiu o coração apertar com uma raiva que ela precisava segurar, porque explodir ali não ia resolver nada. Tinha que pensar, tinha que agir antes que eles agissem. Ela foi até a sala de Dr. Edson Prata. Bateu na porta, entrou quando ele mandou e expôs a situação da forma mais objetiva que conseguiu. Disse que tinha feito um atendimento relevante na tarde anterior, que o registro tinha sido removido do sistema pelo gerente e que havia um cliente confirmado para voltar naquela manhã com interesse real em uma compra de volume. Edson ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por alguns segundos, tamborilando os dedos na mesa com aquela expressão que Paula nunca conseguia decifrar direito. Você tem alguma documentação desse atendimento? Tenho minhas anotações pessoais e o número do protocolo original. E o cliente tem nome, CPF, algum dado formal? Tem nome. Os dados completos ele disse que traria hoje. Edson assentiu devagar. Paula, eu entendo o que você está dizendo, mas sem documentação formal no sistema, fica difícil garantir titularidade de atendimento. Você sabe como funciona. Fez uma pausa. Vou conversar com o Marcos, mas por enquanto o que posso fazer é pedir que os dois conduzam juntos se o cliente aparecer. Juntos. Era exatamente o que Marcos queria ouvir. Paula saiu da sala sabendo que tinha perdido aquela batalha. Não a guerra, mas aquela batalha sim. Voltou para a mesa.
Olhou para o relógio. Eram 8h42. Faltavam 18 minutos para as 9. Aqueles 18 minutos passaram com uma lentidão que parecia proposital. Paula ficou de olho na porta, sem conseguir fingir que não estava de olho na porta. Marcos foi tomar café, voltou, ficou de pé perto do balcão de recepção com aquela descontração falsa de quem está casualmente no lugar certo. Cristiane se posicionou do outro lado, também casualmente, também no lugar certo. Estavam montando uma barreira humana entre a porta e Paula. E então a porta se abriu. Seu Raimundo entrou. Mesma roupa simples, mesma sacola plástica, mesmo passo calmo. Mas dessa vez havia algo diferente. Ao lado dele, um homem de terno escuro e pasta de couro na mão. Caminhava com a postura reta de quem está acostumado a entrar em lugares para resolver coisas sérias. O tipo de presença que muda o peso do ar num ambiente. Marcos avançou com um sorriso largo, a mão já estendida. Bom dia, cavalheiros. Sejam muito bem-vindos a Prestige Motors. Meu nome é Marcos Tavares, gerente de vendas. Estou aqui para... Seu Raimundo passou por ele. Não desviou bruscamente, não foi grosseiro. Simplesmente continuou andando na direção de Paula, como se Marcos não estivesse ali, com aquela naturalidade de quem já sabia exatamente onde estava indo desde antes de entrar pela porta. Marcos ficou com a mão estendida no ar por um segundo, que deve ter parecido muito mais longo do que foi. Seu Raimundo chegou até a mesa de Paula, puxou a cadeira, sentou, colocou a sacola sobre a mesa e olhou para ela. Bom dia. Oh, bom dia, seu Raimundo. A voz de Paula saiu firme. Por dentro, o coração estava disparado. O homem de terno se sentou ao lado de seu Raimundo, abriu a pasta sobre a mesa e organizou os documentos com aquela eficiência silenciosa de quem faz isso todos os dias. Paula olhou para os papéis. Eram contratos. Muitos. Com timbre, com carimbos, com o tipo de formatação jurídica que não se faz para negócio pequeno. Do outro lado do salão, Marcos estava parado. O sorriso tinha ido embora. Cristiane estava do lado dele, também parada, também olhando. Seu Raimundo tirou um cartão da sacola plástica e colocou sobre a mesa na frente de Paula, virado para ela. Ela olhou para o cartão. Leu o nome da empresa, leu o cargo de seu Raimundo e desta vez não conseguiu esconder completamente a reação. Porque o que estava escrito naquele cartão não era o nome de um homem simples que talvez tivesse algum dinheiro guardado. Era o nome de alguém que movimentava um volume que a Prestige Motors inteira não via em um ano. Seu Raimundo observou o rosto dela, igualzinho ao que tinha feito no dia anterior com o papel. E disse, com aquela calma que já era marca registrada dele, pode começar. O homem de terno se chamava Henrique Leal. Paula descobriu isso quando ele se apresentou com aquela objetividade de quem não tem tempo a perder com formalidades desnecessárias. Advogado, sócio de seu Raimundo havia muitos anos, e claramente acostumado a sentar do lado dele em momentos exatamente como aquele. Paula olhou para os documentos espalhados sobre a mesa e respirou fundo antes de começar a ler. Precisava manter a cabeça no lugar. Precisava ser profissional. Mas o que estava na frente dela era do tipo de coisa que faz a respiração travar por um segundo antes de continuar. O contrato previa a aquisição de 38 veículos utilitários pesados. Configuração completa, implementos incluídos, entrega parcelada em 3 lotes ao longo de 90 dias. O valor total estava na última página, em negrito, acima da linha de assinatura. Paula leu o número uma vez, depois leu de novo. Henrique Leal abriu a pasta e começou a explicar os termos com uma calma que contrastava com o tamanho do que estava sendo colocado sobre aquela mesa. Condições de pagamento, especificações técnicas por lote, cláusulas de garantia estendida, responsabilidade de assistência técnica regional. Cada ponto estava detalhado com uma precisão que não deixava espaço para improviso.
Paula acompanhou tudo, fez perguntas, anotou, respondeu o que estava dentro do que sabia e foi honesta sobre o que precisaria confirmar com a área técnica. Seu Raimundo ficou quase em silêncio durante essa parte, deixando Henrique conduzir, mas de vez em quando fazia um comentário curto que mostrava que estava acompanhando cada palavra com atenção total. Do outro lado do salão, o ambiente tinha mudado completamente. Marcos não estava mais encostado no balcão. Estava de pé tenso, com os braços cruzados, olhando na direção da mesa de Paula com uma expressão que misturava confusão e uma raiva que ainda não tinha encontrado forma de sair. Cristiane estava ao lado dele, mas já não tinha mais aquela cumplicidade animada de antes. Estava quieta, com o celular na mão, sem mexer no celular. 2 outros vendedores haviam parado o que estavam fazendo e observavam de longe, com aquela discrição de quem quer entender o que está acontecendo sem parecer que está olhando. Dr. Edson Prata tinha surgido no corredor lateral sem que ninguém percebesse exatamente quando. Estava parado perto da entrada da sua sala, de braços cruzados, observando a cena com aquela expressão fechada que Paula nunca sabia ao certo o que significava. Ninguém se aproximou. Henrique chegou na última página do contrato e alinhou os documentos com cuidado. Olhou para Paula e disse que antes de avançar para a etapa de aprovação formal, seu Raimundo gostaria de confirmar uma condição que não estava escrita em nenhum papel, mas que era inegociável. Paula olhou para seu Raimundo. Ele se inclinou levemente para frente, apoiou os cotovelos sobre a mesa e disse com uma voz tranquila que não precisava de volume para preencher o ambiente inteiro. Quero que seja você que assine como responsável por esse atendimento. Não o gerente, não outro vendedor. Você. O silêncio que caiu foi pesado. Paula sentiu aquilo chegar no peito antes de chegar na cabeça. Não era só uma questão de comissão. Era reconhecimento. Era seu Raimundo dizendo em voz alta, na frente de todo mundo, que o que ela tinha feito importava. Que o jeito como ela tinha tratado ele importava. Ela não deixou a emoção sair. Assentiu com a cabeça e disse que sim. Foi nesse momento que Marcos se moveu. Atravessou o salão com passos rápidos e chegou até a mesa com aquele sorriso de gerente que aparece quando a situação já saiu do controle e a única saída é tentar assumir o controle de volta. Bom dia, cavalheiros. Me desculpem a demora. Eu estava finalizando um outro atendimento. Estendeu a mão para Henrique primeiro, depois tentou estender para seu Raimundo. Marcos Tavares, gerente de vendas. A partir daqui, posso assumir pessoalmente para garantir que tudo corra com... Obrigado, seu Raimundo disse, sem pegar a mão estendida. Mas já está sendo conduzido. Marcos ficou com a mão no ar pelo segundo constrangedor de sempre. A diferença é que desta vez havia mais gente vendo. Henrique não levantou os olhos dos documentos. Paula ficou olhando para os papéis na mesa para não olhar para Marcos. Claro, claro. Marcos recuou tentando soar descontraído. Só queria me colocar à disposição caso precisem de suporte de gestão para aprovar os termos. Se precisarmos, chamamos, Henrique disse, ainda sem levantar os olhos. A frase foi educada. O tom não deixava dúvida de que a conversa com Marcos tinha terminado. Marcos ficou parado por um segundo que pareceu durar muito mais. Depois virou e voltou para o lado de lá do salão com um passo que tentava parecer natural e não parecia. Cristiane desviou o olhar quando ele chegou perto. Dr. Edson Prata continuava no corredor, imóvel, com aquela expressão que Paula ainda não conseguia decifrar. O atendimento continuou. Paula e Henrique passaram pelos pontos que precisavam de confirmação técnica, e ela foi até a área de pós-venda 2 vezes para buscar informações específicas sobre prazo e disponibilidade. Em nenhum momento, seu Raimundo demonstrou impaciência. Ficou sentado, tomou mais água,
Respondeu quando perguntado, e esperou o restante do tempo com aquela serenidade que Paula tinha começado a reconhecer como parte fundamental de quem ele era. Quando voltou da segunda ida ao pós-venda, Paula encontrou seu Raimundo olhando para a foto emoldurada que ficava na lateral da mesa dela. Era uma foto pequena, simples, de uma mulher de cabelos grisalhos com um sorriso que ocupava o rosto inteiro. Berenice, num dia bom, num dos períodos em que estava mais forte. Seu Raimundo não comentou nada, mas Paula viu que ele tinha olhado. Eles finalizaram os pontos pendentes. Henrique organizou tudo de volta na pasta e disse que na manhã seguinte enviaria a versão final do contrato para revisão e assinatura. Paula confirmou o e-mail institucional e pediu que colocassem o número do seu ramal direto para qualquer ajuste de última hora. Seu Raimundo se levantou, pegou a sacola plástica e ficou em pé por um momento, olhando para Paula com uma expressão que tinha alguma coisa ali dentro que ela não conseguia nomear completamente. Não era só satisfação com o atendimento. Era outra coisa, mais funda. "Você tem mãe?" ele perguntou de repente. A pergunta veio sem aviso e sem contexto aparente. Paula piscou. "Tenho." Ele assentiu devagar, como se a resposta confirmasse alguma coisa que já sabia. "Cuida bem dela." Não disse mais nada. Acenou com a cabeça, Henrique fechou a pasta e os dois foram em direção à saída. Seu Raimundo passou pelo salão inteiro sem olhar para Marcos, sem olhar para Cristiane, sem olhar para ninguém além da porta à frente. Saiu. Paula ficou parada, olhando para a mesa, com aquelas 3 palavras ecoando dentro dela de um jeito que não conseguia explicar. Cuida bem dela, como se ele soubesse, como se tivesse visto algo que ela não tinha contado para ninguém naquele lugar. Ela olhou para a foto de Berenice e pela primeira vez naquele dia, sem conseguir segurar, os olhos encheram de água. A versão final do contrato chegou por e-mail na manhã seguinte, exatamente como Henrique tinha dito. Paula abriu o arquivo assim que sentou, leu cada cláusula com atenção, marcou 2 pontos que precisavam de confirmação interna e encaminhou para a área jurídica da concessionária, com cópia para Dr. Edson Prata. Marcos viu o e-mail chegar na caixa dele porque estava copiado como gerente de unidade. Paula sabia que ele ia ver. Tinha colocado a cópia para Edson exatamente por isso. Não era provocação. Era proteção. O dia começou tenso e foi ficando mais tenso à medida que as horas passavam. Marcos circulava pelo salão com aquela energia de quem está procurando uma saída, mas não encontra. Cristiane ficou na mesa quase o dia inteiro, mais quieta do que o normal, respondendo clientes com metade da atenção de sempre. Havia algo diferente no ar da Prestige Motors naquela manhã. Como se todo mundo soubesse que alguma coisa estava prestes a acontecer, mas ninguém soubesse exatamente o que. A área jurídica respondeu em 2 horas. Os 2 pontos que Paula tinha marcado foram confirmados sem alteração. O contrato estava pronto para assinatura. Ela imprimiu, organizou as vias, colocou numa pasta e foi até a sala de Dr. Edson Prata. Bateu. Entrou. Edson estava ao telefone. Levantou um dedo pedindo 1 minuto, terminou a ligação e olhou para Paula com uma expressão que ela não conseguiu decifrar imediatamente. Havia algo diferente nele também, uma atenção maior, uma postura menos fechada do que o habitual. "O contrato está pronto", Paula disse, colocando a pasta sobre a mesa. "Jurídico confirmou todos os termos. Podemos agendar a assinatura para quando o senhor preferir." Edson abriu a pasta. Folheou as páginas devagar, parando em algumas delas por mais tempo do que nas outras. Quando chegou na última página, ficou olhando para o valor total por alguns segundos, que Paula contou mentalmente sem querer. "Paula", ele disse sem levantar os olhos da página, "você sabe quem é Raimundo Alves?" O nome completo. Era a primeira vez que Paula ouvia o nome completo de seu Raimundo dito por outra pessoa. "Sei o que está no cartão que ele me entregou." "E o que está no cartão?" "O nome da empresa e o cargo dele." Edson finalmente levantou os olhos. "Você pesquisou a empresa?"
Paula hesitou. Não tive tempo ainda. Edson virou o monitor do computador na direção dela. Na tela estava aberta uma matéria de uma revista de negócios. A foto no topo da página mostrava um homem simples, de cabelos grisalhos, sorrindo com aquela calma característica diante de uma frota enorme de caminhões, enfileirados num pátio que parecia não ter fim. Paula reconheceu o rosto antes de ler uma única palavra da matéria. Ela leu o título. Leu os primeiros parágrafos, e aí entendeu tudo. Raimundo Alves era dono de uma das maiores transportadoras independentes do país. Tinha começado com um único caminhão, dirigido por ele mesmo, fazendo rotas que ninguém queria fazer. Tinha construído tudo sozinho, ao longo de muitos anos, sem sócio, sem herança, sem atalho. A empresa hoje operava em 9 estados, com uma frota de mais de 400 veículos e contratos com algumas das maiores indústrias do Brasil. O patrimônio estimado pela revista tinha vários zeros. Paula ficou olhando para a tela por um tempo que não soube medir. Ele entra em concessionárias com roupa simples de propósito, Edson disse, com uma voz que tinha perdido toda a aspereza habitual. Faz isso há anos, para ver como as pessoas tratam quem não parece ter nada. Já li sobre isso antes, mas nunca pensei que... Parou. Olhou para a pasta do contrato. Nunca pensei que ia acontecer aqui. Paula não disse nada. Ficou olhando para a foto de seu Raimundo na tela, para aquele sorriso calmo de quem já viu muita coisa e não precisa mais provar nada para ninguém. Você foi a única que se levantou, Edson disse. Não era elogio com enfeite, era constatação, simples e direta como um fato. Paula assentiu em silêncio. Edson fechou a pasta do contrato, se levantou e disse que ia chamar Marcos para uma conversa. O tom com que disse aquilo não deixava dúvida sobre o tipo de conversa que seria. Paula saiu da sala, voltou para a mesa e ficou sentada, olhando para o computador sem ver nada, com tudo aquilo rodando na cabeça. 10 minutos depois, Marcos entrou na sala de Edson. A porta fechou. O salão inteiro sentiu. Cristiane parou de digitar. 2 vendedores trocaram olhar. Ninguém falou nada. O silêncio tinha aquela qualidade específica de quando todo mundo está fingindo não estar prestando atenção em algo que todo mundo está prestando atenção. Paula não olhou para a porta da sala. Não precisava. 20 minutos depois, a porta abriu. Marcos saiu com o rosto fechado, passou pelo salão sem olhar para ninguém e foi direto para o banheiro. Cristiane acompanhou com os olhos, mas não disse nada. Quando Marcos voltou, foi para a mesa dele, sentou e ficou parado com as mãos sobre o teclado, sem digitar nada. Edson apareceu na porta da sala e chamou Paula. Ela entrou. Ele mandou sentar. Ficou em pé, de costas para ela por um momento, olhando pela janela com as mãos juntas atrás do corpo. Marcos vai ser realocado para a unidade do outro lado da cidade a partir da semana que vem, ele disse, ainda de costas. Cristiane pediu transferência voluntária esta manhã, antes mesmo de eu chamar ela. Fez uma pausa. Não sei se ela sabia o que estava por vir ou se foi coincidência. Não importa mais. Paula ficou quieta, esperando. Edson se virou. O que importa é o que acontece agora. Caminhou até a mesa, sentou e olhou para ela com aquela atenção direta que ele reservava para momentos que ele considerava importantes. Você vai assinar esse contrato como responsável pelo atendimento. A comissão vai ser calculada sobre o valor total. E a partir da semana que vem, a posição de gerente de vendas desta unidade está aberta. Paula abriu a boca, mas não saiu nada por um segundo. Não estou pedindo resposta agora, Edson disse. Estou te dando tempo para pensar. Mas quero que saiba que o que você fez nos últimos 2 dias, o jeito como você conduziu tudo isso, foi o tipo de coisa que não se ensina em treinamento nenhum. Paula assentiu. Agradeceu com uma voz que saiu menor do que ela queria. Saiu da sala, voltou para a mesa, sentou e ficou parada por um longo momento com as mãos no colo.
A comissão sobre aquele contrato era um número que ela não tinha visto na própria conta bancária em toda a vida somada. Mas o que ficou mais pesado no peito não foi isso. Foi a ligação que ela fez em seguida, saindo para o estacionamento para ter privacidade. Discou o número do hospital. Perguntou pela enfermeira responsável pelo quarto de Berenice. Esperou. Quando a enfermeira atendeu, Paula foi direto. Queria saber o valor total do tratamento, tudo incluído, do início ao fim. A enfermeira disse que ia precisar checar com o financeiro e retornaria em alguns minutos. Paula ficou parada no estacionamento, olhando para o asfalto com o celular na mão. O retorno veio 15 minutos depois. A enfermeira disse o valor. Paula repetiu mentalmente, comparou com o que tinha calculado da comissão e fechou os olhos por 3 segundos. Dava. Com a comissão, dava para cobrir tudo. Ela desligou, ficou parada e chorou ali mesmo no estacionamento sem tentar esconder. Não era choro de tristeza. Era aquele tipo de choro que sai quando uma tensão que você carregou por tempo demais finalmente encontra uma saída. Era alívio com dor misturados numa coisa só que não tem nome direito. Quando voltou para dentro, o rosto estava seco e a postura estava de volta. Marcos estava recolhendo coisas da mesa dele numa caixa pequena. Devagar, sem drama, sem olhar para os lados. Havia algo diferente no jeito dele agora. O tamanho tinha diminuído. Não a altura, não o corpo, mas aquela presença inflada de autoridade que ele carregava pelo salão tinha ido embora, e o que ficou era só um homem guardando as coisas numa caixa. Ele parou quando Paula passou perto, olhou para ela e disse com uma voz que Paula nunca tinha ouvido vindo dele, uma voz sem camadas, sem cálculo, sem gestão de imagem. Eu errei. Paula parou. Ele não continuou. Não tinha mais nada para dizer além daquilo, e os dois sabiam. Paula ficou olhando para ele por um momento, sem raiva, sem satisfação, sem nada que ela esperava sentir naquele momento. Havia só um cansaço velho e uma clareza nova. Eu sei, ela disse, e continuou andando. Naquela tarde, seu Raimundo voltou a Prestige Motors pela última vez naquela etapa. Veio sem Henrique, sem pasta, sem formalidade. Veio com a mesma sacola plástica, a mesma roupa simples, o mesmo passo calmo. Sentou na cadeira de frente para Paula, olhou para ela por um momento em silêncio, como se estivesse avaliando alguma coisa que só ele sabia o que era. Tudo certo com o contrato? Ele perguntou. Tudo certo, Paula confirmou. Ele assentiu. Ficou em silêncio por mais alguns segundos. Depois tirou da sacola plástica um envelope pequeno, sem escrita na frente, sem identificação. Colocou sobre a mesa e empurrou na direção de Paula. Ela olhou para o envelope, olhou para ele. Pode abrir, seu Raimundo disse. Paula pegou o envelope com cuidado. Era leve, menor do que parecia quando estava sobre a mesa. Ela virou nas mãos uma vez antes de abrir, como se precisasse de um segundo a mais para se preparar para o que estava dentro, sem nem saber o que esperar. Abriu devagar. Tirou o papel que estava dobrado em 3. Abriu. Leu. Era um comprovante de transferência bancária. O destinatário era o hospital onde Berenice estava internada. A data era daquele mesmo dia, no início da manhã. Era um pouco mais do valor que a enfermeira tinha dito para Paula no estacionamento horas antes. O valor pagaria o tratamento inteiro de Berenice. Paula ficou olhando para o papel sem conseguir mover nada. Nem os olhos que estavam parados na linha do valor. Nem as mãos que seguravam o comprovante com uma firmeza que ela não tinha pedido para ter. Nem a respiração, que tinha simplesmente parado em algum momento entre abrir o envelope e chegar naquela linha. Seu Raimundo ficou em silêncio do outro lado da mesa. Não disse nada, não se moveu. Esperou. Foi Paula quem quebrou o silêncio, mas não com palavras. Com uma pergunta que saiu pequena, quase sem voz. Como o senhor sabia? Seu Raimundo se inclinou levemente para a frente. No primeiro dia, quando você foi atender o telefone do hospital, eu ouvi. Não de propósito, mas ouvi.
Fez uma pausa curta e vi a foto na sua mesa. Paula não tinha nada para dizer. Ficou olhando para ele com aquele comprovante nas mãos, tentando encontrar alguma palavra que coubesse no tamanho daquilo, e não encontrou nenhuma. Minha mãe ficou debilitada quando eu tinha pouco mais de 20 anos. Seu Raimundo continuou com uma voz que tinha mudado de tom, mais baixa, mais interna, como se estivesse falando de um lugar que ele não abria com frequência. Eu tinha um caminhão, uma rota e quase nada no banco. Corri atrás de tudo que pude. Emprestei de gente que não devia, trabalhei turno que não era meu, fiz acordo que custou caro depois. Parou. Não foi suficiente. Perdi ela antes de conseguir o que precisava. O salão ao redor deles existia, mas parecia ter ficado do lado de fora daquela conversa. As vozes distantes, os telefones, o movimento dos outros vendedores. Tudo estava lá, mas não estava ali. Quando eu cresci, quando a empresa cresceu e o dinheiro veio, ele continuou. Eu fiz uma promessa para mim mesmo. Que se eu algum dia visse alguém correndo a mesma corrida que eu corri, e eu pudesse fazer alguma coisa, eu ia fazer. Sem esperar ser pedido. Sem precisar de agradecimento. Paula sentiu as lágrimas chegarem e não fez nada para segurar. Não saiu fazendo barulho. Escorreu quieto, do jeito que chora quem está exausto de segurar. O senhor não me deve nada, ela disse com a voz embargada. Não estou pagando dívida nenhuma, ele respondeu com simplicidade. Estou fazendo o que eu queria que alguém tivesse feito por mim. Paula colocou o comprovante sobre a mesa com cuidado, como se fosse algo que podia quebrar. Limpou o rosto com as costas da mão. Tentou falar uma vez, não conseguiu. Tentou de novo. Minha mãe não sabe de nada disso, ela disse. Ela esconde de mim o quanto está pior. Fica dizendo que está bem para não me preocupar. A voz falhou no meio da frase. Eu fico fingindo que acredito para ela não se sentir mal de eu saber que ela está mentindo para me proteger. Seu Raimundo ficou olhando para ela sem dizer nada por um momento. Duas pessoas fingindo para proteger uma a outra, ele disse por fim, com aquele jeito de falar que não tentava enfeitar nada. Isso é amor sem manual. Paula não conseguiu responder. Ficou com aquela frase dentro do peito, do tipo que não sai mais. Seu Raimundo se levantou devagar. Pegou a sacola plástica. Ficou em pé por um momento olhando para Paula com aquela expressão que ela tinha tentado decifrar desde o primeiro dia e que agora finalmente fazia sentido completo. Não era avaliação. Nunca tinha sido avaliação. Era reconhecimento. Era ele vendo nela alguma coisa que ele conhecia de dentro. Vai lá ver sua mãe hoje, ele disse. Leva o comprovante. Não explica muito. Só entrega. Paula assentiu. Ele acenou com a cabeça e foi andando em direção à saída com o mesmo passo de sempre. Passou pelo salão, passou pela recepção, empurrou a porta de vidro. Antes de sair, virou uma última vez, olhou para Paula de longe e fez um gesto simples com a cabeça. Não era despedida, era confirmação, do tipo que não precisa de palavra. E saiu. Paula ficou parada com o comprovante na mão por um longo momento. Depois, olhou para o relógio. Ainda faltavam 2 horas para o fim do expediente. Ela foi até a sala de Dr. Edson Prata, bateu, entrou e pediu para sair mais cedo. Disse que precisava ir ao hospital. Não explicou mais do que isso. Edson olhou para ela por um segundo. Depois disse, vai. O hospital tinha aquele cheiro de sempre. Aquele cheiro que Paula conhecia tão bem que às vezes sentia mesmo quando não estava lá. O corredor do 3º andar era comprido e iluminado com aquela luz que não é fria nem quente, só presente, constante, indiferente ao que acontece embaixo dela. Paula foi andando devagar, com o comprovante dobrado no bolso e o coração acelerado de um jeito que não combinava com o passo lento que ela estava forçando. Parou na porta do quarto. Berenice estava sentada na cama, levemente reclinada, com o livro que Paula tinha trazido na semana anterior, aberto no colo, mas os olhos na janela. Estava com aquela expressão de quem está pensando em alguma coisa que não vai contar para ninguém.
Quando ouviu a porta, virou o rosto e o rosto inteiro mudou de um estado para outro em menos de um segundo, do jeito que só acontece quando a pessoa que você mais quer ver entra no lugar onde você está. Paula! A voz saiu com aquele calor específico que só mãe coloca no nome de filho. Oi, mãe. Paula entrou, chegou até a cama, se sentou na cadeira do lado e pegou a mão de Berenice. A mão estava mais fria do que devia. Paula notou, e Berenice viu que Paula notou. E nenhuma das duas disse nada sobre isso. Ficaram assim por um momento, em silêncio, com a mão de uma dentro da mão da outra, do jeito que algumas conversas acontecem sem precisar de palavra nenhuma. Você está diferente hoje, Berenice disse, estudando o rosto da filha com aquela precisão de quem conhece cada detalhe daquele rosto desde antes de ele existir. Tive um dia diferente. Bom ou ruim? Paula pensou por um segundo. Os dois, mas terminou bem. Berenice esperou. Sabia que tinha mais. Paula tirou o comprovante do bolso, desdobrou devagar e colocou na mão da mãe sem dizer nada. Ficou olhando para o rosto de Berenice enquanto ela lia. Viu os olhos percorrerem o papel de cima para baixo. Viu quando chegaram na linha do valor. Viu a mão que segurava o papel apertar levemente, involuntariamente. Berenice ficou em silêncio por um tempo que Paula não tentou preencher. De onde veio isso? Berenice perguntou com uma voz que estava tentando ser firme e não estava conseguindo completamente. De um homem que minha mãe nunca conheceu, Paula disse, mas que entendeu tudo que ela representa para mim só de me ver trabalhar. Berenice olhou para a filha. Os olhos estavam brilhando com aquela umidade que antecede o choro, mas que algumas pessoas conseguem segurar no limite. Berenice era uma dessas pessoas. Sempre tinha sido. Você não precisava, ela disse. Eu sei, mãe, mas ele quis. Quem é ele? Paula pensou em como responder. É um homem simples que construiu muita coisa e que nunca esqueceu o que é não ter o suficiente para salvar quem você ama. Berenice ficou olhando para o comprovante por mais um momento. Depois dobrou com cuidado, do mesmo jeito que Paula tinha dobrado, e segurou no peito com as duas mãos, com aquele gesto de quem guarda alguma coisa que não quer que saia de perto. Me conta do seu dia. Berenice disse então, com uma voz que tinha voltado ao normal. Aquela voz de mãe que quer ouvir tudo, mas vai deixar o filho contar no próprio ritmo. E Paula contou. Contou do registro apagado, da chegada de Henrique, do momento em que seu Raimundo tinha passado por Marcos sem olhar, do contrato assinado, da conversa com Edson, do envelope. Contou tudo sem pressa, com a mão ainda dentro da mão da mãe, na cadeira de hospital que ela conhecia de cor, mas que naquela noite parecia diferente. Berenice ouviu tudo sem interromper. Quando Paula terminou, ficou em silêncio por um momento, olhando para a janela com aquela expressão de quem está organizando pensamentos que são grandes demais para sair todos de uma vez. Sabe o que eu acho? Berenice disse por fim, virando o rosto para a filha. O quê? Acho que esse homem não apareceu por acaso. Paula olhou para a mãe. Tem gente que entra na nossa vida no momento exato em que precisamos ver que o que a gente sempre acreditou ainda existe. Berenice continuou. Que tratar bem vale, que ser honesta vale, que não abaixar a cabeça quando todo mundo está rindo vale. Fez uma pausa. Você nunca abaixou. E eu vi isso de longe todos esses anos, minha filha, e você não sabe o orgulho que isso me dá. Paula sentiu o choro chegar de novo, mas dessa vez deixou. Não era hora de segurar nada. Ficaram as duas em silêncio por um longo tempo, com a janela do quarto mostrando o céu escurecendo lá fora e a luz constante do corredor entrando pela fresta da porta. E nenhuma das duas sentiu necessidade de preencher aquele silêncio com nada, porque aquele silêncio já estava cheio. Cheio de tudo que as duas tinham passado, de tudo que ainda estava por vir. E de uma certeza tranquila, do tipo que não precisa ser dita em voz alta para ser real, de que o mais difícil já tinha ficado para trás. Algumas semanas depois, a Prestige Motors abriu as portas numa manhã comum.
O sol entrava pelas vidraças do jeito de sempre, os carros brilhavam sob as luzes do teto do jeito de sempre, e os vendedores foram chegando um a um do jeito de sempre. Só que algumas coisas tinham mudado de forma permanente e silenciosa, do tipo de mudança que não faz barulho quando acontece, mas que todo mundo sente quando olha ao redor e percebe que o ambiente não é mais o mesmo. A mesa de Marcos estava ocupada por outro vendedor, novo, mais jovem, que cumprimentava todo cliente que entrava pela porta com uma atenção que não parecia treinada porque não era. Cristiane não estava mais lá. A cadeira do lado tinha uma planta pequena que alguém tinha colocado sem que ninguém soubesse exatamente quando. Paula chegou como sempre chegava, antes de todo mundo. Café, computador, pasta do dia. Mas agora havia uma plaquinha diferente na mesa, pequena, discreta, com o cargo novo gravado nela. Gerente de vendas. Ela passava os olhos por aquela plaquinha toda manhã, sem querer. E toda manhã sentia aquela coisa estranha de quem ainda está se acostumando com algo que demorou muito para chegar, mas que sempre fez sentido. O primeiro mês depois do contrato tinha sido intenso. Treinamentos, reuniões, adaptação à nova função, aprender a gerir pessoas com o mesmo cuidado com que ela sempre teve com clientes. Não foi fácil, mas foi real. E Paula preferia difícil e real a fácil e vazio. Naquela manhã, havia uma carta sobre a mesa. Tinha chegado pelo correio na véspera, mas ela tinha deixado para abrir com calma, num momento em que pudesse sentar direito e ler direito. O remetente era uma empresa. O nome ela reconheceu antes de abrir o envelope. Abriu. Eram 3 páginas. Linguagem formal, termos precisos, estrutura de proposta comercial. Mas no final da 3ª página, abaixo da assinatura de Henrique Leal, havia um parágrafo escrito à mão. A letra era diferente da impressão. Era uma letra de quem escreve devagar, com cuidado, como se cada palavra tivesse sido escolhida antes de ser colocada no papel. Paula leu o parágrafo 2 vezes. Seu Raimundo escreveu que estava abrindo um escritório regional para centralizar o relacionamento com fornecedores e concessionárias na região, que precisava de alguém que entendesse de veículos, de pessoas e de compromisso, que tinha pensado em muitos nomes antes de escrever aquela carta, e que no final o único nome que fazia sentido era o dela. Não porque ela tinha feito um bom atendimento, mas porque ela era o tipo de pessoa que trata bem um homem com sacola plástica no mesmo dia em que trata bem um homem com pasta de couro. E esse tipo de pessoa, ele escreveu, é raro demais para ficar num lugar só. Paula dobrou a carta com cuidado, colocou dentro do envelope, guardou no bolso. Ficou olhando para a plaquinha da mesa por um momento. Depois pegou o celular e ligou para o hospital. A enfermeira a atendeu com aquela voz de quem tem boas notícias e já sabe que vai ser bom dar. Berenice tinha respondido bem ao novo ciclo de tratamento. Os exames da semana mostravam melhora consistente. O médico tinha falado em possibilidade de alta em menos de 2 semanas se o quadro continuasse evoluindo. Paula ouviu tudo com o celular colado no ouvido e a mão livre pressionada contra a boca. Aquele gesto involuntário de quem está tentando segurar uma emoção grande dentro de um espaço pequeno. Agradeceu, desligou, ficou parada. 2 semanas. A alta de Berenice veio numa tarde de sol. Paula estava lá, na entrada do hospital, quando empurraram a cadeira de rodas pelo corredor e Berenice apareceu com aquela bolsa de sempre no colo e aquele sorriso de sempre no rosto, o sorriso que Paula tinha crescido vendo e que a complicação tinha apagado por um tempo e que agora estava de volta com uma força que parecia querer compensar o tempo em que tinha ficado ausente. Paula não disse nada quando a mãe chegou perto. Só se abaixou, abraçou e ficou assim por um tempo que nenhuma das duas contou. Berenice saiu do hospital andando devagar, com Paula do lado, o braço entrelaçado no braço da filha. O sol estava forte, mas não incomodava.
O estacionamento estava cheio, mas parecia vazio, daquele jeito que às vezes o mundo parece quando o que está acontecendo dentro é grande demais para deixar espaço para o de fora. Entraram no carro. Paula ligou o motor, mas não saiu na hora. Ficou parada por um momento, olhando para frente. "Mãe", ela disse. Preciso te contar uma coisa." Berenice virou o rosto para a filha com aquela atenção total de sempre. Paula contou sobre a carta de seu Raimundo, sobre a proposta, sobre o escritório regional, sobre o parágrafo escrito à mão. Contou com calma, sem pressa, do jeito que se conta para alguém que vai entender cada parte sem precisar de explicação. Berenice ouviu tudo em silêncio. Quando Paula terminou, a mãe ficou olhando para a frente por alguns segundos, com aquela expressão de quem está organizando algo que é grande, mas que faz sentido. "E você vai aceitar?" ela perguntou. "Estou pensando." "O que tem para pensar?" Paula sorriu. "Tenho uma equipe agora. Tenho responsabilidade com pessoas." "Tem," Berenice concordou. "E você vai passar essa responsabilidade para outro que também vai crescer com ela." Fez uma pausa. "Porta que abre para você não fecha para quem fica. Só abre mais uma." Paula ficou olhando para a mãe. Berenice virou o rosto para ela, com aquele olhar direto que Paula conhecia desde criança, o olhar de quando a mãe ia dizer alguma coisa que queria ter certeza que ia ser ouvido de verdade. "Sabe o que eu penso quando fico imaginando aquele homem entrando na loja com a sacola plástica dele e todo mundo fingindo que não via?" Berenice disse. "O quê?" "Penso que Deus às vezes manda as coisas disfarçadas. Manda de um jeito que só quem tem coração aberto consegue enxergar." Pausou. "Você enxergou? Você sempre enxergou. Desde pequena você era assim. Eu via e ficava quieta, torcendo para o mundo não tirar isso de você." Paula sentiu os olhos arderem. "O mundo tentou," ela disse baixinho. "Tentou," Berenice confirmou. "E não conseguiu." Ficaram em silêncio por um momento. Lá fora, o estacionamento do hospital continuava cheio, pessoas entrando e saindo, vidas acontecendo em todas as direções, sem se tocar. Aqui dentro do carro havia só as duas, com o motor ligado e nenhuma pressa de ir a lugar nenhum. Paula tirou a carta do bolso e colocou na mão da mãe. Berenice abriu, leu, chegou no parágrafo escrito à mão. Leu mais devagar. Quando terminou, dobrou do mesmo jeito que Paula tinha dobrado, com aquele cuidado de quem sabe que algumas coisas merecem ser guardadas. Devolveu para a filha sem dizer nada por um momento. Depois olhou para Paula com um sorriso que não era de alegria só. Era daqueles sorrisos que carregam tudo junto. Orgulho e alívio, e gratidão, e amor e cansaço, e esperança. Tudo numa expressão só que o rosto de mãe sabe fazer, e que nenhuma palavra consegue traduzir direito. "Eu sempre soube, minha filha", Berenice disse com uma voz tranquila e cheia ao mesmo tempo. "Quem tem coração bom não fica parado no chão por muito tempo." Paula olhou para a mãe, depois olhou para a carta na mão, depois olhou para a frente, para a saída do estacionamento, para a rua lá fora, para tudo que estava esperando do outro lado. Colocou o carro em movimento.